Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Mas hoje eu tenho um único texto, então hoje nós não vamos precisar dos versículos na televisão. Então hoje eu queria muito que você abrisse a Bíblia e me acompanhasse. É a única referência, nós vamos ficar nela no começo ao fim. Está em João capítulo 8, por favor, abra sua Bíblia. O tema da mensagem de hoje, dessa manhã, é o verdadeiro discípulo. E o nosso texto base está em João, capítulo 8, verso 31 e 32. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos. João 8, 31 e 32. Palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus. João 8, 31 diz assim, vamos juntos? 1, 2, 3 e... Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. De novo, João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aleluia. Amém. Podem se assentar. Texto muito forte, muito direto, muito rico. E para a gente entender a dimensão e a profundidade do que Jesus está querendo ensinar, nesse texto específico, é muito importante que a gente entenda o texto. Nesse momento, Jesus está pregando. E quando nós lemos João 8:30, o versículo antes, quem está com João 8:31 aberto aí, por favor, leiam o 30. Dito estas coisas, muitos creram em Jesus. Irmãos, Jesus está pregando a palavra. E quando ele está desenvolvendo a sua pregação, a conclusão da sua pregação é que muitas pessoas haviam crido em Jesus. Sabia que esse não era um evento muito comum? Geralmente as pessoas criam em Jesus quando ele operava. E geralmente ele juntava a operação de milagres à pregação. E quando Jesus juntava os dois, as pessoas criam nele. Nesse evento não. Nesse momento não. Não há operação de sinais. Jesus está exclusivamente pregando. Depois vocês podem ler João 8 inteiro, vocês vão identificar isso lá. E a Bíblia fala que Jesus, depois de iniciar a sua pregação, os judeus que o estavam ouvindo, sem operação de sinais, creram nele. Creram em Jesus. Creram que ele era o Filho de Deus. Creram que ele era o Messias. Creram na pregação de Cristo. Só que depois disso, dos ouvintes daquele dia crerem em Jesus, Jesus vai aprofundar a sua pregação. Ou continuar a sua pregação. E o desfecho do texto, vocês estão com João 8 aberto aí? Sim. O desfecho do texto, versículo 48,
vai dizer assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? No verso 52, parte A, vocês estão com João 8 aberto? Aqueles que creram dizem assim: então os judeus disseram: agora temos certeza que você tem demônio. E no verso 59 vai dizer assim: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O trem deu uma zangada aí, irmãos. Porque a Bíblia vai começar dizendo que Jesus só estava pregando, e as pessoas estavam ouvindo, e elas creram nele. Só que o negócio vai de 0 a 100 e de 100 a 0 muito rápido. Porque logo aqueles que haviam ouvido, crido, eles vão olhar para Jesus e vai falar: você está endemoniado. Você tem demônio. E a situação vai só descambando, piorando. E aí no final Jesus precisa se ocultar no templo e sair de lá fugido. Porque senão você sabe o que o povo ia fazer? Ia apedrejar Jesus. E aqui nós temos uma evolução no único capítulo da palavra, muito interessante, que é a pregação surtindo efeito e convencendo as pessoas do próprio Jesus, uma pregação do próprio Cristo, convencendo as pessoas, única e exclusivamente a pregação, e no final, essas pessoas, se no final você olhar para as pessoas, você teria coragem de chamar elas de convertido? De irmão? Antes de João 8, verso 31, você teria coragem de chegar nela, bater no ombro dela e falar assim: e aí, irmão? Uai, não creram nele? Mas no final não. Aconteceu alguma coisa nesse processo que descambou para aqueles que creram, aqueles que não creiam mais. É um vácuo gigantesco que está entre o verso 30 e o verso 59. Entre aqueles que creem e aqueles que querem matar a Jesus. Aqueles que creem nele e aqueles que não querem mais saber dele. E Jesus amplia esse vácuo no verso 31. O verso 31 é a chave desse capítulo. O verso 31 e o 32 é o que vai inverter os polos. É o que vai pegar aqueles que criam e vai transformá-los, ou vai mostrá-los, ou vai levá-los àqueles que não creem mais. Está exclusivamente no verso 31 e no verso 32. Jesus amplia o grau quando ele usa a palavra verdadeiramente. Porque então nós temos os que creem, nós temos os que não creem. Entre esses dois, Jesus vai usar um termo interessante: verdadeiramente meus discípulos. Se existe discípulos que são verdadeiros, significa que pode haver discípulos que não são tão verdadeiros. Aqui tem um grau, irmãos. Aquele que crê, aquele que são discípulos e aqueles que são discípulos de verdade. Aquele que crê, aquele que são discípulos e aqueles que são verdadeiramente discípulos. Isso caiu no meu coração como uma bomba. Porque eu considero que o grau mais básico, eu acredito que nós todos, quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos? Amém. Não, convicção. Amém.
Aqueles que creem. Nós passamos desse nível. E cai como uma bomba no meu coração, porque eu me considerava um discípulo de Jesus. Ele é o meu mestre, eu sigo o seu caminho. Eu ouço as suas palavras, eu as sigo, eu tento vivê-las. Eu me considero um discípulo de Jesus. Mas aí vem um grau mais profundo. Aqueles que são discípulos de verdade. Verdadeiramente os meus discípulos. Você é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Irmãos, nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Nesse versículo, há uma estrutura em que Jesus identifica algumas bases para aqueles que são verdadeiramente discípulos. E ele começa assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Pode passar, Esther. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Existem 4 bases nesse versículo que identifica se nós somos verdadeiramente um discípulo de Cristo. Existem 4 bases em João capítulo 8, verso 31 e 32, que vão identificar se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Nas palavras dele. E as bases são, pode deixar o versículo na televisão, Esther? E as bases são: primeiro, Jesus havia dito a quem? Aos judeus. Que haviam o quê? Primeira base de um verdadeiro discípulo: crer. Segunda base de um verdadeiro discípulo: se vocês permanecerem na minha palavra. Segunda base de um verdadeiro discípulo: permanecer. Terceira base, verso 32. Conhecerão a? Terceira base de um verdadeiro discípulo: conhecer a? E a quarta base de um verdadeiro discípulo: e a verdade os? Quarta base: ser liberto pela verdade. Um verdadeiro discípulo, ele crê, ele permanece, ele é liberto pela verdade, ele conhece a verdade e ele é liberto por essa verdade. Um verdadeiro discípulo, ele crê, ele permanece, ele conhece e ele é liberto. A base completa. A base completa. Quando Jesus diz isso, o caldo, como é que é a expressão? Porque ele vai experimentar os judeus que haviam crido, ele vai aprofundar a sua pregação. Vocês creem na minha palavra, só isso não é suficiente. Vocês precisam crer, vocês precisam permanecer, vocês precisam conhecer e vocês precisam ser libertos. E aí nós temos a primeira base, a mais básica, que é crer. Jesus vai direcionar aquela mensagem àqueles que haviam crido. O básico, a primeira fase, o nível 1. Jesus não está falando com aqueles que não creem. A mensagem ela é explícita. Jesus vai falar com aqueles que haviam crido. Ele considera que os judeus que ouviram a mensagem anterior naquele dia, de João capítulo 8, eles passaram da fase inicial, a fase do crer. Jesus não está dando uma mensagem evangelística, não é para não crente. Jesus não está dando uma mensagem apenas exortativa, para aqueles que contestavam a mensagem dele, não é isso. Jesus quis falar para aqueles
que creram. O nível acima da novidade. O nível acima do evangelístico. Jesus está considerando que a fase inicial já foi vencida. A primeira fase do discipulado já foi vencida. Vocês me ouviram e creram em mim. O início do discipulado baseado em Cristo está alicerçado na crença de que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Base. Toda a nossa fé é construída sobre esse fundamento. Jesus é o Filho unigênito de Deus e Ele ressuscitou dentre os mortos. É o básico. Se você não ainda passou por essa fase, significa que você ainda não alcançou o início, o princípio do discipulado em Jesus. Tudo se inicia na possibilidade de você crer em Jesus. Tudo começa ali. Tudo começa. Certa vez, Paulo e Silas estavam presos, e a Bíblia fala que eles louvavam ao Senhor. E o que aconteceu naquela prisão naquele dia? As portas se abriram, as cadeias se abriram, as grades caíram, o carcereiro ficou apavorado, quis até se matar, não teve isso? E aí Paulo e Silas interviram, não, faz isso não. Aí o carcereiro, sem saber por onde começar, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas assim: o que eu faço para salvar a minha alma? A resposta é muito direta e concisa. Paulo e Silas precisam começar pelo começo, pela base. E o que ele responde para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Gente, ele está pegando alguém cru ali. A pessoa não sabe quem é Jesus, não conhece o poder, o mover, a pessoa não entende. E ela chega e fala: por onde que eu começo? E a resposta é bem simples: crê no Senhor Jesus. É a base. É a base. A fase inicial. Se você quer começar um discipulado com Jesus, se você quer seguir o Mestre Jesus, você precisa seguir essa fase inicial. É preciso que você creia. É preciso que você creia. Por muitas vezes, a resposta à salvação era a crença. Todo aquele que crer em mim e for batizado será? Tudo começa com o crer nele. Você crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que ressuscitou dentre os mortos? Esse é o começo. Aleluia, nós cremos, Deus. É a fase 1. É a fase mais básica. É você dizer sim, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio nele. Se você está sem saber por onde começar, comece por aí, dizendo sim, eu creio que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Tem alguém aqui que nunca teve a oportunidade de dizer esse sim? E quer fazer isso agora? Alguém quer dizer sim a Jesus e começar do princípio? Que não teve a oportunidade de dizer sim para Jesus até aqui e quer começar do princípio? Eu vou te chamar aqui à frente e fazer uma pergunta a você. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e a sua resposta vai iniciar um processo de mudança. Tem alguém aqui nessa condição que gostaria de dizer sim para Jesus nessa manhã? Amém. Então nós podemos concordar que nós passamos da fase 1? Sim. Podemos concordar todos? Sim. Glória a Deus. Aí,
Jesus considera que essa fase inicial havia sido cumprida e ele sente na liberdade de ir adiante, assim como Paulo e Silas fizeram. Depois que Paulo e Silas crê no Senhor e será salvo tu, a tua casa, o verso seguinte diz assim: e eles pregaram a palavra. Aí Jesus se sente na liberdade de aprofundar o ensinamento. E ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra. Permanecer. A fase 2. Permanecer. João vai explorar muito essa palavra, permanecer, mas é a primeira vez que ele usa. Lembram lá de João capítulo 15? Se permanecerem em mim, eu também permanecerei em vós. Todo aquele que permanece em mim. Então João vai usar muito a palavra permanecer, o grego meno. Mas essa é a primeira vez que ele vai usar essa palavra. E ele está dizendo que Jesus disse: todo aquele, se vocês permanecerem na minha palavra. Essa palavra meno, o grego utilizado por João com tanta frequência, significa ficar, não partir, continuar a estar presente, não perecer, durar, aturar, continuar, conservar, manter, persistir, reter. Jesus está dizendo que apenas aqueles que são capazes de continuar com a verdade, de conservar a verdade, de manter a verdade, de persistir com a verdade, de reter a verdade, podem ser considerados verdadeiros discípulos. Se você não é capaz de preservar, de conservar, de resistir, de ficar, de manter a verdade, você não é um verdadeiro discípulo. E aqui o negócio já pegou. No primeiro, depois da crença, a permanência. Porque esses homens que haviam acabado de passar da primeira fase, que haviam acabado de crer, Jesus estava falando com aqueles que haviam, fase 1 completa. Na fase 2, na permanência da verdade, na permanência da palavra, os homens já descambam e eles esquecem completamente aquilo que eles haviam acabado de aprender. Eles foram incapazes, e daqui para frente, meus irmãos, o negócio desanda. Porque eles não foram capazes de alcançar a fase 2. Quando Jesus aprofunda no verdadeiro discipulado, eles já se perdem. Eles esquecem aquilo que eles haviam acabado de crer. Porque se eles creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, quer dizer que a verdade está nele. Estou falando besteira? Quer dizer que aquilo que ele tem a dizer está nele. Mas só que Jesus já diz alguma coisa e aqueles homens falam: o que ele está dizendo é bobagem. Não é verdade isso que ele está dizendo. Ou seja, aquilo que eles haviam acabado de crer, eles já perderam. Na mesma velocidade que os homens receberam a mensagem naquele dia, eles a perderam na sequência. Foram incapazes de permanecer na palavra. Não conseguiram preservar aquilo que haviam acabado de receber. Isso é mais comum do que a gente pensa. Jesus prega aos homens que creem, mas eles não estavam mais na condição daqueles que creem. Haviam perdido aquilo que acabaram de receber. E aqui vem a primeira peneira, meu irmão, primeiro grau. Você é capaz de permanecer. Porque uma coisa é você crer que Ele é o Filho unigênito de Deus. A outra coisa é você preservar esse conhecimento. Nesse sentido, J.C. Riley diz assim, abre aspas: não nos asseguremos de haver ocorrido uma verdadeira conversão até que o tempo estampe o seu selo. O tempo e o uso provam se os metais são frágeis
ou resistentes. De modo semelhante, o tempo e o dia a dia provam a veracidade da vida espiritual de um homem. Onde há vida espiritual, ali também precisa existir contínua perseverança. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que continua tão bem quanto começou em sua vida cristã. Fecha aspas. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que continua tão bem quanto começou a sua vida cristã. É aquele que é capaz de permanecer. Isso me desafia, você sabe por quê? Porque uma música que a gente gosta muito e uma expressão bíblica que a gente gosta muito de usar é: Senhor, reacende. Ou como é que é a expressão que a gente usa com relação ao primeiro amor? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. O povo está aprendendo coral mesmo, hein? Está fazendo aula, gente? Essa música é linda, o texto bíblico é lindo. A gente precisa mesmo ter o desejo de voltar ao primeiro amor, mas o que Jesus está dizendo aqui é que um verdadeiro discípulo, ele não precisa voltar ao primeiro amor, porque ele jamais o perde. O verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra. Não há nele o poder da inconstância. Não há nele o vai e vem cristão, espiritual. Hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim. Não há nele esse mesmo ímpeto dos homens daquele dia. Hoje eu estou, Jesus é o Filho de Deus e amanhã eu estou com pedras na mão para jogar nele. Não há nele a inconstância de hoje eu estou muito bem e amanhã eu estou muito ruim. Meu irmão, o verdadeiro discípulo permanece na verdade. Permanece na verdade. E é aqui onde eu sou desafiado. Eu também caio na fase 2. Por isso que eu falo que caiu como uma bomba no meu coração. Porque eu acho que eu sou discípulo de Jesus. Mas será que eu sou mesmo? Um verdadeiro discípulo? Será que eu não vivo nessas fases de, nossa, hoje eu estou crente demais, dando glória a Deus, levantando as mãos, querendo ir na igreja? E não precisa, assim como aqueles homens naquele dia, não precisa de 24 horas. Eu já estou fora da verdade, fazendo o que não deve. O meu glória a Deus é trocado por palavras chulas e indevidas. A minha condição espiritual de levantar as mãos já é trocada por gestos indevidos. Será que eu não sou esse homem que de manhã ouve a palavra e crê em Jesus e de tarde já está querendo expulsar Jesus da vida dele? E é onde isso cai como uma bomba no meu coração. Porque eu sou discípulo, mas eu não me considero um discípulo verdadeiro. Porque eu sou inconstante. E essa é a minha oração para mim hoje. Eu espero que seja oração para você também. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para sermos verdadeiramente seus discípulos. E tudo isso vai depender da sua capacidade de permanecer na palavra. Para te ajudar na permanência, eu criei 3 estágios aqui que eu considero importante, pessoalmente. Que eu considero importante a gente considerar. Você que quer permanecer na verdade.
A primeira base que você precisa considerar para a constância e permanência é ouvir e ver constantemente. Só vive na palavra aquele que ouve e vê a palavra constantemente. Não existe a possibilidade de você permanecer na palavra se o único acesso que você tem a ela é no domingo na celebração. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de você querer ter constância na verdade se o único momento que você dirige o seu pensamento em oração ao Senhor é domingo na igreja. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de você permanecer na palavra se o único momento em que você canta louvores é domingo na celebração. A constância, a permanência vai exigir de você vivência. Só permanece na verdade aquele que vive na verdade. Amém. Quer ver um exemplo? Antigamente, a gente não tinha internet como tem hoje. Lá pelos meus 12, 15 anos, apesar de não estar tão distante assim, mas naquele tempo não tínhamos acesso à internet naquele. E você sabe o que as pessoas assistiam e viam constantemente naquela época? Novela da Globo. Era só novela. Era só novela. Eu morava numa cidade do interior e as pessoas viviam em torno daquilo. Quem passou por isso? Assim, já morando e via. Gente, a conversa dos vizinhos era o quê? Novela. Gente, quando alguém encontrava com o outro na rua e falava do... Ah, quem matou Odete Reutemann, lembrei agora, ó. As pessoas se encontravam na porta de casa, o que elas conversavam? O final da novela era o evento. As pessoas acordavam de manhã, gente, estou falando besteira. Na semana, o final da novela era sempre na sexta, reprisava no sábado. Eu via a novela, tá vendo, gente? Não era assim? Na semana, na segunda-feira, já começava a expectativa em torno do final da novela. As conversas, as vivências, giravam em torno da... Você sabe por que isso acontecia? Básico. Porque todos os dias, sem a minha avó, minha falecida avó, ela viajava só para casas onde havia a possibilidade dela assistir o capítulo da novela. Teve uma época que o pastor Daniel tirou a televisão da casa dele. Você acha que ela visitava ele? Porque ela não podia perder. Aquilo era um evento. Como é que é a expressão que eu quero usar? Imperdível. Gente, a gente fazia isso com ela mesmo. Ligava para ela na hora da novela para perguntar se ela estava tudo bem e ia estendendo a conversa, bem na hora que a novela estava passando. Pensa numa senhora que encurtava a conversa. Então tá bom, filho, Deus abençoe. Não, mas eu quero continuar falando com a senhora. Não, depois a gente conversa. E eu já queria desligar logo. Porque era o telefone fixo, né? Ela precisava sair da sala e ir lá no... Não poderia perder. Aquilo era a vivência das pessoas. Elas viviam em torno daquilo. E o motivo básico em que elas viviam em torno daquilo era porque ela tinha acesso àquilo todo santo dia, de segunda a sábado. O assunto permanecia na mente, o assunto permanecia no coração. Vamos sair dos tempos, quando eu era jovem, há cerca de 7 anos atrás, vamos para a atualidade.
O que acontece quando duas dorameiras se encontram? Por quê? Porque aquilo é vivência. Elas estão vendo, nós estamos vendo, assistindo, recebendo, querendo. Aquilo passa a fazer parte de quem nós somos. Ela está na ponta da nossa língua, a nossa mente pensa nela toda hora. A gente deita e sonha com o dorama. A gente levanta e pensa no capítulo que a gente assistiu. A gente fica pensando no próximo capítulo. Irmãos, essa condição mental não foi te dada para dorama e novela. Deus quer que você viva a verdade da palavra na mesma intensidade. Que ela seja o seu assunto, que ela seja o seu pensamento, que ela seja a sua conversa, que ela seja a sua vivência. Nós precisamos aprender a permanecer na palavra. Isso só é possível vendo e ouvindo, vivenciando a palavra. Não é possível que você permaneça na palavra se você só tem acesso a ela de vez em quando. Eu gosto do Instagram porque ele denuncia. Se você abre o Instagram de uma pessoa agora, estando na mesma rede, na mesma posição geográfica, ele vai apresentar, como é que chama aquele trem que você vai descendo? É Reels ou Story? Feed. Ele vai apresentar no feed o quê? Ele vai apresentar aquilo que você tem mais visto. Se você costuma ver muito sobre futebol no Instagram, o feed vai te apresentar o quê? Se você vê muito sobre dorama no Instagram, o seu Instagram vai apresentar o quê? Se você vê muita receita no Instagram, o seu Instagram vai apresentar o quê? No final nós vamos fazer uma fila com o seu pastor e vai avaliar o que você tem visto. Eu quero ver o feed do seu Instagram. Vai desinstalando aí. Irmão, se você, porque olha, pesquisas apontam que em média a pessoa fica mais de 1 hora em rede social em média por dia. 1 hora. É pouco, gente, ainda? Se eu abrir o feed do seu Instagram, o que ele vai te mostrar? O que ele vai te apresentar? Ele vai te apresentar a verdade? Ou ele vai te apresentar dorama, culinária, futebol, não sei mais o quê. Política. Ah, é mesmo, tem a política. O que ele vai te apresentar? Porque ele vai te denunciar o que você mais gosta de ver. É a voz do diabo mesmo, gente, te acusando. Mas se quando você abre o feed do seu Instagram, não aparece lá a verdade, pregação, versículo, estudo bíblico, louvor, Billy Graham, pregações, quer dizer que você está perdendo muito tempo e não está contribuindo em permanecer na palavra. Só é verdadeiro discípulo aquele que permanece na palavra. Que a nossa mente e o nosso coração estejam focados na verdade da palavra. Que na mesma velocidade que aqueles homens receberam a palavra naquele dia e a perderam, que nós não passemos por isso, irmãos. Vamos vivenciar a palavra. Eu adorei essa expressão de J.C. Riley. O tempo e o uso vão testar se um metal é bom mesmo. Não adianta você, não é, Geraldo? Não adianta você só olhar para ele e falar assim, esse é bom. O que vai provar que ele é bom? O tempo e o uso. Nós só vamos saber se você é verdadeiramente um discípulo com tempo e vivência prática. E se você quer permanecer na palavra, você precisa viver e ouvi-la constantemente. Segunda base do permanecer, a profundidade. Quem aqui já viu pessoas se vangloriar de que leu a Bíblia inteira?
Irmãos, é bom ler a Bíblia inteira? Sabe qual é a resposta que eu dou quando me perguntam se eu li a Bíblia inteira? Não. Não li a Bíblia inteira. Porque não é esse tipo de leitura que eu quero. A Bíblia não é um livro comum que você começa na página 1 e termina na página 300. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente no momento da leitura. O Senhor não quer que você só o esgote. O Senhor quer que você se aprofunde na verdade. Deus quer falar com você através de um versículo. Tem gente que pega a Bíblia para esgotar um livro inteiro, como se aquilo tivesse algum valor espiritual. Eu li a Bíblia inteira, meu irmão. O Senhor quer profundidade. O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer intimidade. Você não está numa sala de aula que precisa de um requisito de leitura para ser aprovado. O Senhor não quer que você leia. O Senhor quer que você o conheça através da Escritura. Deixe o texto falar com você. Eu tive uma experiência essa semana muito interessante com relação a isso. Eu já li 2 Coríntios 5 vezes. Está vendo? Está vendo? E essa semana, fazendo a Escola de Ministérios 2.0, quem não fez está perdendo. Me chamou a atenção a parte do ensinamento que diz assim, o professor que estava dando a aula disse assim, olha, nós temos duas pessoas diferentes entre a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo, em 1 Coríntios, é um homem decidido, firme, forte, bem posicionado. Em 2 Coríntios, ele é uma pessoa completamente diferente. E a resposta para essa diferença do mesmo homem escrevendo duas cartas diferentes, em tempos diferentes, está justamente no capítulo 1, quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo vai falar que ele sofreu demais na prisão, entre a primeira carta e a segunda carta. O que fez Paulo estar totalmente, emocionalmente diferente na segunda carta, foi o sofrimento que ele passou da prisão em Éfeso. E ele expõe isso em 2 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, eu nunca tinha me atentado a essa questão. E depois que esse entendimento entrou na minha cabeça, eu fui ler 2 Coríntios de novo. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha me apercebido daquelas palavras, da forma como eu tive oportunidade de me aperceber essa semana. E você sabe por que isso é possível? Pelo aprofundamento das Escrituras. Meus irmãos, não é só ler. Nós precisamos aprender, estudar, deixar o texto falar. Não vá para a sua cama e vai cumprir só um ritual. Não, eu preciso ler a palavra. Aí você abre o texto e você lê lá Salmos 91, e aí você cumprir o ritual de ler a palavra. Vou dormir tranquilo, porque eu li a palavra. Não, irmão, não é isso. Deus quer se relacionar com você. Deus quer falar com você através daquele texto, através daquele versículo. Deixa o Senhor abrir o seu coração para o que Ele está falando. Ah, pastor, eu quero ler um livro em uma semana. Irmão, leia um versículo todos os dias na mesma semana e fala, Senhor, o que o Senhor quer me falar através dessa mensagem? Deixe Deus falar com você. Permanência na verdade. E o terceiro, com relação à permanência, a obediência. Se for colocar você e o diabo, qual dos dois conhece mais a palavra? Qual?
Gente, se colocar você, é uma competição. Deus chama você e chama Satanás. E fala, eu quero saber quem leu mais a minha palavra. Quem ganha? O diabo. Porque ele tem muito mais idade que você. Muito mais vivência na palavra do que você. Ouviu mais vezes. Viu mais vezes. Sabe muito mais, não precisa abrir. Se eu pedir para você ler para mim, Deuteronômio capítulo 4, verso 17, você sabe qual que é? Pastor Eliezer, não responda. Mas se você perguntar ao diabo, ele responde sem titubear. Você sabe qual que é a diferença entre você e o diabo no que diz respeito a permanecer na verdade? A diferença é, você recebe e faz o quê? Obedece. O diabo lê e faz o quê? Ignora. A diferença da permanência na verdade, ou da permanência na verdade, diz respeito ao quão você está disposto a obedecer. Só permanece na verdade aquele que lê, se aprofunda, entende e atende. Não adianta nada eu vir aqui falar sobre esse versículo, você achar legal, bom, sair daqui com ele decorado e atravessar aquela porta e não estar mais disposto a atender o que Deus está te falando. Você sabe qual que é o valor disso? Nada. O verdadeiro discípulo, ele tem a vivência, ele ouve e vê, ele se aprofunda na mensagem e principalmente ele atende ao que Deus está pedindo na mensagem. Não existe discípulo de Deus ou discípulo de Cristo que não esteja disposto a obedecer. Não existe. Só é verdadeiro discípulo de Jesus aquele que está disposto a obedecer. Eu posso ouvir um amém? Amém. A palavra que não promove mudança não possui valor considerado. A principal diferença entre você e o diabo na relação com a palavra é que você não apenas a conhece, você a obedece. O verdadeiro discípulo obedece à palavra. O que é que Deus tem te falado? O que é que Deus tem te pedido? Permanecer. E a base da permanência, ouvir e ver constantemente, amém? Amém. Aprofundar na palavra, amém. E obedecer a palavra. Essa é a base da permanência, é o que Jesus quis dizer com quem permanece na palavra. Depois nós vamos para a fase 3, agora eu vou mais rápido, gente. Qual que é a fase 3, Esther? Coloca João 8,32, por favor. Depois de permanecer, o que Jesus diz? Conhecer a verdade. Irmão, você conhece a verdade? Qual é a sua verdade? Porque se eu der a oportunidade e perguntar a cada um aqui, o que é para você a verdade, ou quem é para você a verdade, talvez nós tenhamos várias respostas diferentes. E cada um com o seu grau de autoridade. A verdade é para mim isso por conta disso, disso. Existem muitas verdades a serem consideradas dentro de um pequeno grupo. A verdade, na realidade, diz respeito aos valores reais da sua vida. Você sabe qual que é a sua verdade? É aquilo que tem valor para você. Essa é a sua verdade. A sua verdade diz respeito àquilo que tem valor para você. Para deixar mais simples, a sua verdade
diz respeito àquilo que você seria capaz de dar a sua vida para defender. Essa é a sua verdade. O restante é muita falácia. Mas a verdade de uma pessoa diz respeito àquilo que ela está disposto a morrer por ela. Essa é a verdade dela. Quer ver um exemplo? Qual era a verdade daqueles homens naquele dia? Depois do verso 33, depois vocês podem ler. A verdade deles dizia respeito a: nós somos filhos de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Essa era uma verdade que eles criam de todo o coração. Nós somos o povo separado, nós somos o povo de Deus, aquele orgulho nacional, nós somos os judeus, nós somos a descendência de Abraão. Era uma verdade. E eles estavam dispostos a defender essa verdade com unhas e dentes. Tanto que quando eles são confrontados pela verdadeira verdade, o que eles fazem? Pegam pedra para... Você está contestando a minha verdade? Você vai tomar pedrada, eu vou te matar. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para preservar a sua verdade. Qual que é a sua verdade? Aqui eu estou disposto a dar a minha vida. A resposta a essa pergunta diz respeito à sua verdade. Aqui eu estou disposto a dar a minha vida. Sua família, o seu dinheiro, o seu cargo, os seus bens, os seus filhos, a sua posição, isso é a sua verdade. Aquilo que você está disposto a morrer. Essa é a sua verdade. Paulo conheceu a verdade e estava disposto não apenas a viver por ela. Paulo, em determinado momento, diz assim: para mim o viver é? Para mim o viver é? Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a verdade que ele conheceu se tornou a prioridade máxima da sua vida. Ele conheceu a verdade. Para mim, o viver é, e o morrer? Paulo está dizendo que, a partir do momento em que ele conheceu a verdade, e a verdade não diz respeito apenas a um conjunto de ideias, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, é uma pessoa. A partir do momento em que ele conheceu a verdade, aquela verdade foi colocada no centro da sua vida. A vivência dele, a estrutura dele, tudo que ele faz, tudo que ele programa, tudo que ele planeja, está em torno dessa verdade. Para mim, o viver é exclusivamente Cristo. Se não for isso, eu estou pronto para morrer. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é? Palavras de Paulo. Você sabe o que é isso? É a vivência da verdade. Ele conheceu a verdade. Aqueles homens naquele dia tinham a sua verdade. Nós somos descendência de Abraão. E desistiram facilmente da verdade que era Jesus. Aqueles homens haviam crido na verdade, mas eles tinham outra. E essa outra, para eles, era mais forte do que a verdade que era Jesus. Foram incapazes de considerar a verdade. Desistiram facilmente dela, porque não dizia respeito àquilo que valia a pena morrer. Eles eram escravos do seu orgulho israelita. Estavam dispostos a morrer e a entregar tudo por aquela verdade que eles criam. Isso nos acende um alerta importante. O quão as nossas próprias verdades. Aqueles homens não se tornaram verdadeiros discípulos aquele dia, porque eles já tinham uma verdade e eles foram incapazes de jogá-la fora e receber a verdade. É simples assim.
eles tinham um entendimento, somos filhos de Abraão, eles foram incapazes de abrir mão dessa verdade e receber a verdade que era Jesus. Simples. Isso me acende um alerta importante. O quão as nossas verdades, aquilo que nós acreditamos como filosofia própria, estão nos impedindo de receber a verdadeira verdade. O quão, irmãos, aquilo que você aprendeu dos seus pais, aquilo que esse mundo corrupto prega, aquilo que é tradição familiar na sua vida, aquilo que seus pais fizeram e você continua fazendo, quão a sua verdade está impedindo que você receba a verdade em Jesus. Por isso eu quero te desafiar hoje. Só são verdadeiros discípulos aqueles que estão prontos para abrir mão das suas verdades e receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Somente esses. E o meu desafio para você hoje é: você está pronto para abrir mão das suas verdades? Para receber a verdade? Pessoas cuja filosofia de vida as cegam e impedem de receber a verdade. Assim como ocorreu com aqueles homens naquele dia. Jesus disse: vocês precisam conhecer a verdade e serem libertos. Eles disseram: não, nós já temos a nossa verdade. Nós somos filhos de Abraão. Nós não precisamos de você. Nós não precisamos de você. Isso é a verdade que eles criam. Como você está pronto para abrir mão da sua verdade e receber a verdade que está em Jesus? Só é verdadeiro discípulo aquele que conhece a verdade. Você conhece a verdade? Não a sua, a verdade. Você está pronto para abrir mão daquilo que você tem lutado com unhas e dentes, tem dado a sua vida para receber uma nova verdade, algo que vale a pena sacrificar toda a sua vida? Algo está errado. Alguém que vale a pena entregar toda a sua vida. E dizer essa mesma frase: para mim o viver é... Essa deveria ser a nossa verdade. Para mim o viver é Cristo. Último. Esther 8:32. João 8:32. Depois de conhecer a verdade, última fase, ser liberto pela verdade. Você se considera uma pessoa livre? Você é livre? Ora, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, você é livre? Amém. Você só é livre se você cumpriu o terceiro estágio. Se você não mudou a sua verdade, você continua escravo da sua verdade. Só é livre aquele que recebe a verdade. Mas não é isso, esse trecho não é isso. Essa é uma pergunta importante, porque uma pessoa aprisionada jamais será um discípulo verdadeiro. Nós estamos de acordo nisso? Uma pessoa aprisionada não pode ser discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo é livre. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não houver a libertação em Jesus, não há liberdade. Aqueles homens dispensaram a liberdade de Jesus naquele dia, porque não consideravam que estavam presos. Rapaz, você quer ver pisar no calo deles a hora que Jesus falou: a verdade vos libertará. Rapaz, foi a mesma coisa de xingar a mãe deles. Eu não sou escravo, o que você está falando? Você está doido? Eu não sou escravo, sou filho de Abraão. Gente, a verdade, o sofisma, né? A verdade que não é verdade é tão mentirosa.
Aqueles homens que estavam negando que não viviam em serviço, já haviam sido aprisionados por povos estrangeiros por mais de 7 vezes. Babilônicos, lembram? Lembram Faraó? Lembram? Eles dizem, nós nunca fomos servos. Eles dizem, está aí no texto. Naquele momento, aqueles homens que estavam dizendo aquilo para Jesus, eles eram um povo dominado por quem? Por Roma. Como assim? O tanto que a verdade deles não tem valor. Ela não se sustenta. Eles não consideravam que podiam ser libertos. Se sentiram confrontados quando Jesus disse que eles precisavam ser libertos. Verso 33. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Gente, jamais foram escravos. Eles eram o que no Egito? Na Babilônia. Olha que verdade mais absurda, mentirosa. E eles partiram desse preceito de que eles não precisavam de libertação. Uma condição daqueles que nunca serão libertos. Aqueles que não acham que são escravos. Se eu não sou escravo, eu vou ser liberto de quê? Se eu não sou escravo, para que eu preciso de libertação? A pré-condição básica para que haja libertação é a consideração de que você está aprisionado. Porque não vai haver, Senhor, me liberta, se eu digo, Senhor, obrigado porque eu estou liberto. Ou você agradece porque está liberto, ou você clama por libertação. Por isso, eu creio, do fundo do meu coração, e em nome de Jesus, que se você tem resistido à consideração de que é escravo, o Senhor vai quebrar essas amarras nessa manhã, porque você vai dizer, Senhor, eu preciso de libertação, e o Filho vai te libertar, e você vai ser verdadeiramente livre. Partindo do pressuposto, Senhor, eu preciso de libertação. Então, se você entrou nessa celebração hoje, livre e saltitante, enquanto está condenado à escravidão, é tempo de considerar, Senhor, eu preciso de libertação. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E verdadeiramente sereis os discípulos dele. E tem 4 pontos, eu já preguei sobre isso. Mas eu vou só passar, que eu considero muito importante, que nós pensemos se estamos libertos ou não. 4 rápidos. Primeiro dele, medo. Irmão, se o medo te paralisa, você é escravo do medo. A maioria da população mundial disse isso na mensagem. Não realiza nada importante de valor, porque simplesmente vivem aprisionadas ao medo. Por isso que Jesus diz, eu gosto da palavra verdadeiro, pastor Daniel, hoje eu estou usando ela muito, porque Jesus usou. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem gente que vai ter medo dos outros, do novo, de perder, de ganhar, de mudar, de sair de morrer. Eu tenho medo de perder a alegria que eu estou tendo, vivendo do jeito que eu estou vivendo agora. Eu tenho medo de perder os meus amigos. Eu tenho medo de uma nova fase acabar com as alegrias que eu tenho nesse momento. Nós precisamos de libertação do medo. Felipe pregou sobre isso. Cadê o Felipe? Glória a Deus. Felipe pregou aqui muito bem sobre o medo. Irmãos, o medo é uma praga no nosso tempo. Ele está se aprofundando de uma forma tão intensa, que as pessoas, elas foram
se fechando. Antes as pessoas tinham medo de falar em público. Depois as pessoas passaram a ter medo de falar particular. Hoje as pessoas estão com medo de falar. E as pessoas estão com medo de ser... Eu não quero nem ver. Eu tenho medo de ver. Depois das pandemias, as pessoas passaram a ter medo de ver as outras. De estar com as outras. Medo. Nós precisamos de libertação do medo. Segunda coisa. Você precisa ser liberto de si mesmo. Pastor, essa é uma sessão de descarrego interessante. Tem pessoas que estão aprisionadas ao seu orgulho. Estão aprisionadas à sua autossuficiência. Estão aprisionadas a si mesmo. Estão tão convencidas de quem são. Somos filhos de Abraão. Estão tão convencidas de quem são, que elas são incapazes de se libertar de si mesmas para receber a verdade. E a Bíblia diz que a esperança da glória é Cristo em mim. Ou seja, não é eu mesmo, em mim mesmo, em mim mesmo. A esperança da glória é Cristo em mim. Esvazia-se você, enche-se de Deus. Se você não sai, Deus não cabe. Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. Ou você abandona você mesmo, ou você se liberta de você mesmo e absorve o Espírito Santo e recebe o Espírito Santo, ou não há libertação na sua vida. Amém. Não se põe vinho novo em odres velhos. Sim. Sim. Terceiro, você precisa se libertar dos outros. Esse é fácil, pastor. Da voadora, Kung Fu. Você precisa se libertar da opinião dos outros com relação a si mesmo. Tem gente que não faz nada por conta daquilo que os outros vão pensar e falar. Isso é prisão, gente. Tem gente, eu já ouvi falar de gente que não vai na igreja, porque no dia que ele for na igreja, a sua mãe vai ficar muito chateada, porque a mãe vem de uma cultura católica muito tradicional. Eu não posso ir na igreja, porque se eu for, minha mãe vai magoar demais. Você sabe o que é isso? Aprisionamento aos outros. Cadê a vovó Melita? Se a dona Melita tivesse ouvido os outros em detrimento de Cristo, porque quando ela se esforçava para ir até Jesus, ela apanhava fisicamente. Se ela não abrisse mão da opinião dos outros em prol de Jesus, ninguém dessa família, mais ou menos aqui, estaria aqui, ó. Porque ela não estava aprisionada à opinião dos outros. Ela estava voltada a atender aquilo que Jesus pedia dela. É tempo de nos libertarmos do peso do que os outros pensam sobre a minha vida. Irmãos, não me interessa o que vão pensar de mim. Hoje eu estou cantor, hein? Não importa o que vão pensar de mim. Não importa se as pessoas vão falar mal de você, vão ficar entristecidas com você, vão se frustrar com você, vão se decepcionar com você, desde que você as esteja abandonando para seguir a Jesus. Se libertar da opinião dos outros. E por fim, o mais importante, a libertação do pecado. Esse foi o cerne da pregação de Jesus naquele dia. Vocês não estão livres. Vocês são escravos do pecado. A pregação de Jesus naquele dia foi sobre isso. Uma pessoa que é escrava do pecado, ela jamais poderá viver a liberdade que nós encontramos em Jesus.
quando a palavra diz que nós conheceremos a verdade nos libertará. Irmão, se você está aprisionado ao pecado, você jamais será um verdadeiro discípulo se você não permitir ou não se submeter à libertação que vem do Senhor Jesus. Jesus quer te libertar. Jesus quer trazer genuína libertação. A diferença de você para aqueles homens naquele dia, é que você não vai pegar pedras para se defender disso. Você vai simplesmente abrir o seu coração. Senhor, eu preciso da libertação que vem do Senhor. E o Senhor vai trazer libertação nessa manhã. Se você deseja ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, precisa considerar essas 4 fases: crer, permanecer, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Um verdadeiro discípulo de Jesus atende a essas 4 bases. Vamos ficar de pé?